Não acredito, eu sou fã da Vivada Mafalda! Isso, e a gente vai perguntar a história dela, tem muita coisa para conversar. E eu espero que o pessoal que está assistindo goste e que você também, Rita, goste bastante. Ai, eu vou gostar muito. Eu vou só ali na cozinha passar um café, tá bom, meu povo? vai. Já eu volto, viu? Tá bom, a gente tá esperando você aqui. Lívia! Olá! Deu certo! Deu certo, sim, que bom vê-la aqui, gratidão, viu? Gratidão, Obrigado por vir aqui. E, assim, quero muito falar do começo da sua história, mas antes queria logo que você dissesse, assim, quem é você na palhaçaria? Quem é a Vivalda Mafalda atualmente, assim? Eita! Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Gratidão por estar aqui, né, com vocês. Desejo muito sucesso nesse trabalho de vocês. E fico muito feliz de poder estar dando início a essa série de convidados, né, do feedback. Gostei do nome, viu? Pois é, a Vivalda Mafalda. Quem é a Vivalda Mafalda atualmente? É uma palhaça que trabalha no segmento dos cuidados paliativos. É uma palhaça de hospital, né, que adotou esse método de trabalho onde ela faz esse acompanhamento e esse percurso de travessias, o que as pessoas chamam de morte infantil, né? E eu faço muito esse aspecto da observação, esse aspecto de entender desse grande mistério entre os dois mundos, esses universos que as crianças tanto falam para nós. Então a Vivalda trabalha muito dentro desse ambiente. É muita profundidade, é muita sensibilidade e é um ambiente de muito olhar, de muita presença. Uhum. Então ela está muito inserida dentro do hospital, dentro dos cuidados paliativos. Sim. A gente vai aprofundar mais esse conhecimento, essa história da Vivalda. Sim. E uma coisa assim, quando a gente se conheceu, que me chamou a atenção, e eu queria assim, até aprofundar um pouco essa apresentação da Vivalda, é que nos palhaços de hospital, né, que é onde que ela aparece lá, que ela atua, tem essa coisa de se seguir em grupo, né? Sim. Os estabelecimentos que acho que vão entrando lá. Mas você me contou que o trabalho que a Vivalda faz, ele tem um diferencial tão grande que você vai sozinha muitas vezes, né? Porque você chega ali na UTI, até mesmo nos leitos, onde já está mais próximo de fazer a passagem, né? Como você colocou. Isso. E é muito legal colocar para que as pessoas entendam como é que funciona esse trabalho, porque nos nossos princípios, nas nossas formações, né, na nossa literatura, a gente aprende o jogo de dupla, aprende o jogo de trio, até um grupo mesmo de clowns, de palhaços que estão trabalhando ou no palco, ou no circo, ou no hospital. Mas propriamente no hospital, você vê muito a questão do jogo de dupla, porque é necessário esse jogo teatral para que possa acontecer as interações, as intervenções, para que possa nascer uma ideia, nascer um tema. Então a dupla ela é essencial nesse jogo hospitalar. No entanto, existem os setores do hospital onde o palhaço pode ser desmistificado e pode ser colocado para o trabalho atuante, com qualidade. E o trabalho paliativo é um deles. O trabalho paliativo, muitas das vezes, ele é desenvolvido solitariamente. Né? Dificilmente acontece um trabalho de paliação, da claupaliação, que foi um termo criado, esse termo não existia, e foi um tema que foi abordado primeiramente nas palestras, rodas de conversa, com os palhaços pelo Brasil. Então ficou conhecido esse nome, esse termo claupaliativo, que é o palhaço que trabalha dentro dos cuidados paliativos. E atualmente se vê muito esse palhaço querendo se aprofundar. Como é que um palhaço trabalha dentro do paliativo? As pessoas acham que vão tocar o telefone, Lívia, Vivaldo, tem uma criança morrendo, vem aqui. Não é assim que funciona. Então você começa uma vinculação com esse paciente muito lá atrás, né, na entrada desse paciente no hospital, e essa vinculação vai acontecendo aos poucos para que ela possa entender e possa se vincular em todos os aspectos que a criança permitir. Então ela acaba tendo confiança porque eles sentem o momento de partir, né, as crianças elas sentem,
e elas acabam obtendo essa confiança de fazer perguntas profundas para a palhaça. Por que não pode fazer para o psicólogo e para o médico? Por que ela cria a confiança na figura lúdica, né, para poder fazer esse trabalho? E muitas das vezes ela entra só. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a Vivalda vai sozinha para esse trabalho. Porque é um trabalho, além de sensibilidade, de muita escuta, de muita preparação. A gente estuda muito, né? Eu acabo lendo muito sobre a parte psicológica, a parte espiritual, a parte afetiva, né? A parte dos cuidados paliativos em si. E é muito bom para que as pessoas possam entender esses segmentos, porque a gente não trata só a doença, a gente trata o humano, a pessoa como um todo. E o que é cuidados paliativos, né? Sim, é isso que eu ia entrar. O que são? Aconteceu uma distorção desses ensinamentos de dizer que cuidados paliativos é só para quem vai morrer. E não é. Cuidados paliativos é vida. O cuidado paliativo é um termo que vem ali da medicina, é um termo técnico. E que aí cunhou-se esse CLAU paliação, né? É. Mas esse termo, o que é que ele guarda? É um termo técnico e é um termo que para alguns geram medo e para outros geram vida. Mas, na verdade, paliar é viver. Então, você acorda de manhã, se eu for definir isso ao pé da letra, todos nós, ao acordarmos, nós já estamos nos paliando. Porque eu não sei se eu volto para casa. Eu não sei se daquela porta eu vou estar em casa. Então, eu começo a me paliar de manhã cedo, agradecer pelo agora, pelo presente, agradecer pelo momento. Então, cuidados paliativos é viver. Então, eu condiciono, né, as minhas técnicas, os meus procedimentos, eu coloco diante desse paciente para que eu possa promover uma qualidade de vida enquanto há vida. E não quando ele for morrer, é viver enquanto há vida. Então, eu vou promover momentos, eu vou promover memórias, eu vou promover as presenças de familiares, de amigos, de desejos, de sonhos, se possível. Eu vou promover a construção do agora para aquele paciente. Então, é o técnico, é o profissional, é o médico que ele está habilitado, ele passa por treinamentos, ele passa por cursos, por formações, onde ele desenvolve essas técnicas, né, na atuação, e para um paciente, para uma pessoa que está na condição de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Não somente o câncer, mas qualquer doença que ameace a continuidade da vida. É um AVC, é uma cardiopatia, é uma doença cerebral, é um tumor, né? Então, tem N doenças que ameaçam a continuidade. Ela causa, como dizia um amigo meu palhaço, uma desqualificação na vida, né? Então, você fica falhando, é uma coisa que desestrutura, desajusta. Então, toda doença que acomete o corpo, a mente, que vai causar esse desajuste, como esse amigo palhaço fala, essa desqualificação, então a gente atua com os cuidados paliativos para promover essa qualidade de vida para esse paciente. Então, por que não inserir o palhaço treinado, comprometido, qualificado nesse ambiente? Se ele é uma potência de emoções, se esse palhaço é uma potência de sensações, ele é uma potência de alegria, ele é uma potência da escuta, por que não qualificar esse palhaço para promover vida enquanto há vida? Porque uma coisa é eu conhecer o riso enquanto ele é riso, mas o que eu posso fazer desse riso? Né? O que é que eu posso promover de riso, ofertar esse riso para esse paciente? Porque ele tem a escolha de escolher o riso. Se ele não quiser rir, ele não ri. E o que eu acho bonito no seu nome de palhaça é que tem Vivalda. Vivalda, nome forte. Tem inserido vida, né? Viva no seu nome de palhaça. E justamente porque você colocando, né, de que a vida tem essa continuidade, assim. Acho que muitos pacientes, quando estão nesse momento, provavelmente estão mais pensando no fim, né? Isso. E a vida é a vida enquanto está acontecendo. E eu acho lindo o que você vem trazendo. E queria conhecer mais da Vivalda. Sim. Conhecer mais, porque esse é um trabalho que você está me trazendo muito profundo, que você realiza há quantos anos já? Vou fazer 25 anos. 25 anos nesse... Ô, Lucas, posso interromper?
Pode É que eu sim. queria muito fazer uma pergunta pra Vivalda. Oba, bora, Rita. Eu tava aqui pensando, né, muitas histórias legais, e eu queria muito saber por que esse nome Vivalda, de onde é que ele veio, como é que ele surgiu, e pá, pá, pá. Você pode contar pra gente, por favor? Sim, senhora. Sim, senhora. Vivalda foi o batismo, né? O batismo da Vivalda. Vivalda nasceu, assim, com uma profundidade do nome, porque eu pesquisei sobre o nome. O nome tem uma derivação, tem uma descendência italiana. Uhum. E vem de coisas clássicas, né? Vivaldi, que é o músico, né? É muito clássico o nome, então é um nome muito forte. Ele tem uma derivação muito forte. E o nome Vivalda Mafalda nasceu do olhar de uma criança, né? É Rita, né? Rita, muito bem. Então, o nome Vivalda nasceu do olhar de uma criança. A criança estava passando no corredor, num determinado ambiente, no qual, na época, lá em meados de 2001, 2001. Uhum. eu estava participando de uma avaliação de um trabalho, e até então não era palhaça, eu não fazia parte de grupo nenhum, e uma criança de um abrigo que o grupo da época visitava, ela passou por mim no corredor e me parou. E disse: tia, você tem cara de Vivalda Mafalda. É o que, menina? É o que, assim? Crua. É o que, menina? Vivalda Mafalda, tia, cara de fralda. Ainda completou, botou o sobrenome, né? Então a criança olhou para mim e ela batizou o nome. Ela sentiu, ela foi intuída, não sei. Uhum. Mas foi do olhar de uma criança, nasceu o nome Vivalda Mafalda. E ficou. No trabalho de avaliação, no ano seguinte, eu disse: eu já tenho meu nome. Vivalda Mafalda, e ficou. Cara de fralda. Cara de fralda. Tá vendo? Tem uma história bonita nesse nome. É muito bonita mesmo. E o que tá me impressionando é que ela há 20 e quantos anos você falou? 25 anos. Há 25 anos de palhaça, mas não é de palhaça apenas, é de palhaça dentro do hospital. Do hospital. Dentro dos hospitais. 25 anos nesse trabalho, viu, Rita? Tô sabendo. Vou escrever isso agora no meu diário de curiosidades. Só um momento. Muito bom. Muito bom. Aí, a Rita, daqui a pouco ela volta perguntando mais um pouquinho. Pronto. E 25 anos, Lucas, é importante, eu gosto muito de dizer isso. 25, eu comecei minha formação toda no teatro, né? Comecei com oficinas, com cursos. Nós não tínhamos cursos como temos hoje. Eram cursos de recortes, né? Não tinha faculdades, não existia cursos de formação como temos atualmente. Mais direcionados, mais findados. Então, eram pessoas que vinham do eixo Rio-São Paulo e ministravam cursos na cidade. E artistas locais também, né? Que nós pegávamos e eu ia atrás de formação. Então, me formei na parte teatral, comecei a dar aulas, né? Comecei a fazer formações. Me especializei e me formei na parte da saúde, minha formação na área da enfermagem, que isso me proporcionou um contato maior com as pessoas. Essa formação na enfermagem veio porque você já estava realizando trabalhos nos hospitais e tal, e disse: nossa, eu estou aqui com esse trabalho de arte, quero me especializar em enfermagem? Sim. Tá certo. Então, uma coisa foi puxando a outra, e foi o chamado. Porque eu já tinha, na época que eu comecei com a formação teatral, eu já tinha sentido esse sentimento de trabalhar com as pessoas. Essa questão da força, eu posso trabalhar com as pessoas. Então, eu gostava muito dessa questão de acolher, de conversar. Eu adoro histórias, né, de ouvir as pessoas, de sentar na praça e simplesmente deixar as pessoas falarem. Né? Enquanto uns não gostam, lá vem aquele velho falar. Eu adorava. Né? E de ouvir as histórias das pessoas, né? De conversar com elas. E eu fui me especializar nessa parte de acolhimento, a parte de recepção, a parte de atendimento ao público, tudo voltado na área da saúde. Então, fui para a área da enfermagem. E aquilo ali, aquele trabalho, aquela parte laboral, me aproximou um pouco mais ou mais do público maior. E foi quando eu comecei a expandir essa vestimenta, essa roupa que é a Vivalda. Então, comecei a levar a Vivalda para dentro da saúde, comecei a levar a Vivalda também para as formações teatrais, comecei a levar a Vivalda para rodas de conversa, porque eu queria mostrar a potência da palhaça, porque nós categorizamos muito a figura do palhaço,
Então a gente aprendeu que palhaço, aquele ser com a peruca colorida, é muito de circo, porque ele foi criado assim, né? Ele surgiu desses princípios, então não posso anular as minhas raízes. Mas nós colocamos muito dentro de uma caixinha. Uhum. E por que não pegar essa potência e não é moldar, mas treinar? Uhum. Treinar, fazer estudo e colocar aquela experiência para que ele possa virar uma vivência, né, aquele palhaço. Então assim começou a vivência do hospital com a Vivalda. E pelo que eu estou percebendo, não tinha nenhum grupo já realizando e você se inseriu, né? Sim. Você é que meio que foi junto com outras pessoas, talvez, desbravando, Sim. junto do momento que também outros grupos estariam fazendo isso sei lá, ao redor do Brasil, acredito. Exatamente. Né? Na época, né, existia um grupo, que esse grupo, ele atuava na cidade que eu moro, na cidade de Maracanaú, no Ceará, e esse grupo ficou bastante conhecido pela forma que trabalhava. Então foi um grupo que surgiu dentro de um segmento religioso, um grupo de jovens, e uma formação imensa, onde eu passei por várias formações, né, com vários tipos de pessoas que entraram nesse trabalho, tiveram contato com esse tipo de trabalho. Então eram palhaços que desenvolviam atividades sociais. Então nós levávamos temas, fazia tema gratidão, faz uma pecinha, tema de amizade, faz outra pecinha. Então nós fomos entrando em diversos festivais conhecidos, a Mostra Ocidental do Teatro, Festival de Guaramiranga, porque o grupo criou um nome. Paralelo a esse trabalho, eu desenvolvi um trabalho no hospital, que já era a chamada claupaliação. Esse grupo ele ia para abrigos, para escolas? Abrigos, escolas, abrigos de idosos, né? Sim. Praças. Então, ele começou a ficar conhecido. Até o dia que uma professora da Universidade Federal do Ceará, ela passou um ano pesquisando o nosso trabalho, e dessa pesquisa gerou a feitura de um livro, que foi o trabalho de pós-doutorado dela, que ela fez o livro baseado no nosso trabalho, né, que virou o Grupo Fantasia, e esse livro foi feito com relatos de experiência, a influência que esse grupo sofreu para que desenvolvesse esse trabalho com grupos tão jovens, pessoas tão jovens, abdicar do seu sábado, domingo para estar no abrigo, para estar no abrigo de acolhimento. Então ela pesquisou todo esse trajeto, mas da influência que essas pessoas sofriam da parte religiosa e da sociedade também. Sim. E esse grupo foi criando nome, foi findando, foi criando força, e cada um foi pegando o seu rumo, o seu caminho, né? Deixou seus traços, suas memórias naquele trabalho, deixou as fotografias no coração de muitas pessoas, porque foram muitos locais, foram muitos caminhos que o grupo fez. Sim. Então eu coordenei por um bom tempo esse trabalho, até eu me desligar do trabalho, né, que eu era uma articuladora desse trabalho, e a gente foi seguindo outros caminhos, graças a Deus foi criando um nome, o nome ficou muito respeitado, muito conhecido, e o nome Vivalda começou a percorrer com mais liberdade, né, essa parte artística. Então foi muito bom, foi muito bom. Você citou o livro, né? Deu vontade de mostrar ele aqui. Sim, pode mostrar. Pode mostrar? Pode, sim. Quer mostrar, Rita? Será que você tem um livro aí? Olha só, olha só. Só um momento que eu vou pegar. Olha Tá conseguindo mostrar, Rita? Nossa, eu acho que eu vou pegar aí, viu? Pera aí. Com licença, viu? Obrigada. Ei, Rita, olha só que bonito. E você tá vendo, ó, que é uma embalagem. A Lívia, já dizia Vivalda, a Lívia trouxe de presente, ó, aqui pra gente. Eu vou ganhar também? Esse aqui é o seu, o meu eu já tenho, viu? Eu ganhei o meu, nossa, eu nem sabia, que legal. Então, assim, olha só, esse livro, eu comecei a ler, eu já tenho que dizer pra você, eu já tô lendo e Que bom! compartilhando, que eu tô adorando. Que bom! E aí tô entendendo que faz parte da história daqui da cidade, inclusive, Isso. né? A gente tá aqui agora gravando em Maracanaú, inclusive, e
esse livro aqui faz parte da cidade, então eu me sinto muito mais conectado, entendendo melhor aqui as coisas. Eu acho muito importante os grupos em si, eles conhecerem as histórias uns dos outros. Esses momentos de debate, de conversa, né? Não somente conhecer o que o grupo faz atualmente. Então, esse livro, ele foi datado de 2010, 2008, por aí, 2000. Era do 2000. 2010, mas o grupo aqui já tinha... Já tinha uma estrada. Então, é um livro histórico, né, de história, que fala a história desse trabalho, do Grupo Fantasia. Essa imagem é uma imagem, a logo da época do trabalho, que foi essa logo também foi feita por uma integrante do grupo, foi uma logo que teve também uma intuição, umas visões, que nem a da criança com o nome da Vivalda. Sim. E foi uma logo que ficou bastante divulgada, né, na época. E essa professora da UFC, ela, a partir desse livro, ela também foi chamada para várias entrevistas para poder falar dessa parte desses grupos que surgem do meio religioso, que surgem de uma roda de conversa, porque o trabalho findado, ele surge dessa forma também. Sim, sim. Né? Esses palhaços da época que estão aqui na capa foram os que participaram da pesquisa, porque esse livro ele é uma fonte de pesquisa da professora, né? Então ele foi gerado as pesquisas durante um ano com esses palhaços, eles ficaram até o final do processo, e foi o trabalho final, foi a feitura do livro, que por sinal, na época, a inauguração, pouco tempo depois do Teatro de Maracanaú, nós fizemos o lançamento do livro aqui na cidade, no Teatro de Maracanaú, Teatro Municipal de Maracanaú. E na época também da feitura desse livro, foi quando a professora Exília, né, da UFC, ela estava no processo de geração de muitas literaturas, ela estava com um processo de muitos livros. E esse livro ele circulou bastante, fez muito sucesso na universidade, porque já era conhecido o trabalho do Grupo Fantasia. Né, nas teses de mestrado, que hoje tem tese de mestrado do Grupo Fantasia, pessoas que pegaram o trabalho para fazer tese de mestrado, tese de doutorado e pós-doutorado. Pois que lindo, e eu fico feliz que o livro existe ainda, porque às vezes as pesquisas mais de grupos mais antigos, o tempo que ele já tem, 2010, Sim. Acabou todas as edições. Essa aqui é da Rita, a minha eu já tenho. Histórica, viu, a edição. E eu queria saber se as pessoas que estão assistindo se interessarem. É possível conseguir esse livro? Eu acho que não tem mais edição. Opa, não tem mais. Segure a sua, viu? Nós ficamos com alguns exemplares e eu pego esses exemplares e presenteio alguns grupos, algumas pessoas, porque eu ainda, como eu leio muito, eu tenho uma fonte de pesquisa, tenho um arquivo de pesquisa muito imenso. Então eu recebo muitos livros de lançamentos de palhaço do Brasil. Sim. Então eu tenho um pequeno acervo, né, de livros voltados para a diversidade do palhaço dentro do hospital. E eu peguei esses livros atualmente, vou deixar aqui no cantinho, vou presentear algumas pessoas, porque a gente precisa divulgar a história. Sim. Né? Assim como tem a história do circo, assim como tem a história do teatro, precisamos divulgar a história dos colegas, né, dos grupos que atuantes, né, no Brasil, no nosso estado. Vou entregar isso aqui ali Entregue, que ela quer ler o livro. Para ela, olha, viu? Obrigada. Cuide bem, porque você viu que é raríssimo. E ela lê o livro. Eu já tenho o meu e quem quiser ler vai ter que pedir emprestado para Rita. O meu não empresto não. Pois que massa conhecer que você, pelo que eu entendi assim, estava ali no começo, fundou ali o Grupo Fantasia, né? Isso. Junto. Mas não era só nele que você atuava, porque, como você está me contando, estava ali nas praças, nas escolas e tudo mais, mas você tinha um trabalho seu por fora, que já era o começo ou já era claupaliação? Era o começo. Você ainda não tinha dado esse... Não tinha uma identidade construída. Eu estava descobrindo essa potência que eu tinha, porque você vai pegando um trabalho, ele vai dando certo, vai dando certo, e você vai aprofundando e você vai fechando, vai construindo, fazendo o seu castelinho, a sua casa, e ali eu estava conhecendo o trabalho mais aprofundado do palhaço dentro do hospital. E foi quando eu conheci o trabalho dos cuidados paliativos, né? Então eu fui me aprofundando
E foi quando eu conheci dentro da enfermagem o trabalho mais sensível da saúde, onde eu pudesse entrar de forma mais delicada nesse universo, nessa parte dimensional do ser humano. Uhum. E eu comecei a trabalhar essa palhaça com as crianças. Aí foi quando o público infantil ele ficou mais forte na minha vivência, porque eu trabalhava os dois públicos, adulto e criança. Uhum. O grupo Fantasia, na época, ele atuava com o público diversificado. O perfil era infantil, né? Era de atuação infantil. E o público infantil ele foi ficando, e foi quando eu me fortifiquei, né, nas literaturas, nas pesquisas, e por que não trabalhar os cuidados paliativos, trabalhar essa travessia, trabalhar esse acolhimento na morte, colocando a palhaça atuando. Uhum. E foi quando eu precisei me especializar, precisei me referenciar, porque a gente escuta muita besteira, escutamos muitas coisas de alguns colegas, né, de algumas pessoas, de dizer que é tudo igual e não é. A forma de fazer palhaçaria. Não é, a gente tem que respeitar, há espaço para todos, Uhum. O espaço foi feito para todos, mas a gente precisa respeitar o espaço do colega, né? Às vezes o que você faz, eu não sei o que é que você faz, eu não posso julgar, porque eu não sei o que é que você faz, você não sabe o que é que eu faço dentro de um hospital ou fora dele. E acho belíssimo o trabalho dos colegas e respeito acima de tudo. Mas dizer que o palhaço é todo igual, eu não vou pegar um palhaço que trabalha belíssimamente no circo e jogar dentro de um hospital para trabalhar com paciente final de vida. Uhum. Eu não vou fazer isso, porque não é a mesma potência, não é o mesmo viés, não é a mesma técnica. Os princípios podem ser os mesmos, mas eu tenho que modular isso daí, acochar com parafuso, para ele entender que a intensidade é de uma forma, a potência é de outra, porque senão ele adoece mais a pessoa, né? E um mau palhaço, ele adoece a pessoa. Uhum. Não é um bom palhaço que deixa a pessoa bem, é um palhaço bem treinado, bem direcionado e entendido da situação, né, desse contexto, porque se eu for colocar bons palhaços no hospital, eu vou encher o hospital de bons palhaços, mas ele não vai ter uma qualidade para o paciente, ele vai adoecer o paciente, porque ele não entende esse universo hospitalar. Né? Me deu vontade de perguntar agora se você dá formação, que as pessoas podem estar assistindo e pensando, nossa, eu quero saber, quero aprender, quero ser um bom palhaço, uma boa palhaça de hospital. Aí me veio assim, e você tem alguma formação, algum caminho para indicar, alguma coisa? Atualmente eu estou muito focada nas palestras de vivências dentro dos hospitais, onde eu levo os relatos das crianças, são as histórias da palhaça com as crianças, nesse momento de finitude. Existem trabalhos bons na cidade, que eles realizam formações voltadas para o hospital. Em breve vou abrir formações voltadas para a qualificação desse palhaço mais profundo, né, para trabalhar com esse tipo de público, com esse tipo de paciente. Mas no momento estou muito focada na pesquisa, eu estou muito focada em rodas de conversa, os grupos me chamam para rodas de conversa, para experienciar o trabalho um do outro, que eu acho muito importante. Uhum. Eu acho que isso dignifica, eu acho que isso fortalece o vínculo. Você vai entender o teu papel perante o teu trabalho, perante o que é que eu quero apresentar para o público. Então eu faço muito momentos de sensibilização com os grupos, tanto de teatro quanto grupos da saúde mesmo, dentro do hospital. Uhum. Né? Então estou muito focada, eu estou atuante ainda com a Vivalda, mas eu dei uma recuada porque eu estou muito focada em outras questões, mas eu atuo, né, continuo atuando com esse paciente específico. O médico liga, tem um paciente que está assim, está desse jeito, então a gente programa a visita desse paciente enquanto há tempo, né, de ter esse contato com esse paciente. Mas eu não estou atuante de todo final de semana, toda semana, não, eu não estou mais por enquanto. Né, eu espero voltar aí o ritmo, mas em breve vou abrir palestras, vou abrir esses momentos para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho a mais. Eu já estou aqui, o primeiro interessado. Lívia, eu tenho uma... Me corrija se eu estiver errado, certo? Sim.
pelo que eu estou entendendo, né? Você começou lá em 2001. Sim. E aí veio com o grupo 2010 e está nessa trajetória até hoje, seguindo praticamente ininterruptamente, né? E esse 2001 foi quando a coisa do palhaço de hospital chegou mais no Brasil. Não sei exatamente, não tenho de cabeça quando foi o trabalho do Pat Adams especificamente. Onde é que eu quero chegar? Que pelo que eu estou vendo, você desenvolveu o seu método. Sim. A sua experiência, o que você faz hoje foi através de várias formações, de diversas áreas, inclusive de enfermagem, mas não foi tipo assim, vou trabalhar com o hospital, vou lá para São Paulo, fazer um curso no Doutores da Alegria, coisa agora que sim eu estou qualificado. Porque eu acho que justamente muita gente busca referência, como você falou. O pessoal da palhaçaria, inclusive, que quer entrar fazendo um trabalho sério, para não estar fazendo besteira, porque as histórias são muitas, né? De gente que entra e o hospital é um universo totalmente à parte do que, sei lá, a gente está acostumado por aqui. As pessoas buscam referência. E aí, para mim, você é uma referência, então. Por isso que eu te convidei para hoje estar aqui, que minha sensação foi essa. Nossa, peraí, como é que é? Essa pessoa está aqui do meu lado, é uma referência da palhaçaria em Fortaleza, no Maracanaú, no Ceará e eu acredito que no Brasil também, né? É muito tempo realizando esse trabalho. 25 anos, né? 25 anos. Então a gente pega, assim, Lucas, eu fico ainda incrédula quando eu pego algum grupo. Mas eu nunca mais estudei. Não, mas não precisa não, basta a gente vivenciar que a gente aprende. Não é assim. Você precisa ter embasamento. Se você trabalha com formações, você trabalha com estudo, e você trabalha com perspectiva de mudanças, de impacto dentro do hospital, até na sociedade, você precisa estar a par de literatura, sim. Né? Você precisa estar a par de livros que estão em lançamento, de colegas que passaram por vivências, por trabalhos dentro da faculdade. Você precisa trabalhar impactos, você precisa trabalhar roteiro de cidade, como é a mudança que aquele trabalho causou naquela cidade, que mudança aquele trabalho causou naquele grupo de pessoas. Então você precisa estar a par dessas mudanças climáticas que eu chamo na sociedade. E eu vejo muitos grupos parados, muitos grupos que não estudam, eles pegam muito a vivência da atuação, achando que isso vai te modelar, vai te fortalecer, mas se eu te fizer uma pergunta sobre determinado assunto da tua área, tu não vai saber responder. Então os grupos param no tempo, né? E é preciso. Nós temos uma literatura muito vasta de obras que são direcionadas para os palhaços. É só você pesquisar. Trabalhos de doutorado, nós temos muitos na internet que são de conteúdo público, que você pode estar baixando, fazendo download para estudar, para conhecer o pensamento. Pesquisas na área de palhaçaria, nós temos muitos também. Nós temos alguns livros que vão ser lançados agora, que eu recebo os lançamentos, né? Eu compro todos, porque eu gosto de entender o pensamento, principalmente daqueles que dizem que entendem, mas nunca vivenciaram. Tem muitos que fazem uma enciclopédia, um livro imenso, e eu me questiono, se ele vivencia isso aqui? Eu conheço fulano, não vivencia isso aqui não, por que ele escreveu um livro? Então isso tem muito. Então, você não descredibilizar a vivência do colega. Se o colega tem vivência, ele tem muito a ensinar. Né? Eu participei da última edição da revista Palhaçaria Feminina, que foi feito pela Michele Silveira, né? Que é a Barrica, Palhaça Barrica do Sul. E aí ela fez um edital onde foi selecionado, então ela fez a seleção de palhaças, né, de mulheres pelo Brasil, para divulgar o trabalho que essas palhaças desenvolvem dentro do nosso segmento. E eu fiquei encantada, porque eu adquiri as 4 edições passadas e eu participei, eu fiz um artigo para a 5ª edição, falando da claupaliação, da atuação da palhaça dentro do hospital no segmento da finitude. E eu não conheço palhaças que trabalham com a morte. A pessoa pergunta para mim, Lívia, você trabalha com o que? Eu trabalho com gente que morre. Pois é, gente que morre, lamento, é o que eu trabalho.
E eu conheço poucos, mas não diretamente com essa vinculação, com esse processo de conhecer, de fazer essa anamnese lúdica com a criança e de fazer e finalizar esse processo com ela. Uhum. Então eu acolho e acolho no final, acolho no início e acolho no final essa criança. Uhum. E é um trabalho de muita memória, de muita história. Uhum. Da criança olhar para ti e perguntar: o que é alegria, tia? E depois você saber que a criança te perguntou porque ela só vê a mãe e o pai chorando por ela estar doente. Então, será que para onde eu vou tem alegria? Será que para onde quem vai me recepcionar do outro lado? Então, é esse tipo de pergunta que as crianças fazem. Uhum. Né? As crianças têm as visões que elas relatam para mim. Por exemplo, essa última intervenção que eu fiz, está com menos de 10 dias. Eu cheguei de jaleco no hospital, na recepção, era de manhã, e a criança ficou olhando para mim. Tia, quem foi que mandou a senhora para cá? E foi um dos textos que eu publiquei na minha página do Instagram. Quem foi que mandou a senhora para cá? E era um grupo de 3 crianças. Eu sei lá, eu cheguei aqui, vim correndo, e eu cheguei aqui dentro do hospital. E a outra criança disse: tia, eu sei para que foi que a senhora veio para cá. Foi os anjos do céu que mandaram a senhora para dar remédio para nós. Aí eu, eita, começou! E aí a outra criança: muito remédio, ele vai dar remédio para nós, né, tia? Eu vou dar remédio para... Abra a boca, menino, pronto, joga amor, joga esperança, joga isso. E comecei a brincadeira. Então as crianças têm essa sensibilidade de entender e de sentir, né? Uhum. Quem está perto delas, quem está circulando. Tia Vivaldo, tem um bocado de borboleta perto da senhora. Eu, ai meu Deus, sai as borboletas. Tia, elas não vão sair não. E às vezes já é um sinal daquela criança que ela está muito ruim, ou que ela vai entrar num processo mais delicado, né, do corpo. Então elas têm essas visões. Quando a Vivalda entra no quarto, elas têm essas visões que é o terceiro olho. Uhum. Eu uso óculos e não vejo essas coisas, né? Então elas veem. E se não me engano, no figurino da Vivalda tem umas borboletas. Tem, né? Umas umas borboletas azuis, que a borboleta azul é o símbolo dos cuidados paliativos. Né? Então eu sou louca por borboleta. A borboleta me persegue desde pequena. Então ela é um símbolo, talvez, para dizer, para confirmar o trabalho que eu estou fazendo. Uhum. Então ela sempre está nas minhas histórias. Sempre está nas minhas histórias. E paralelo a isso, Lucas, eu tenho uma ação que se chama Abraço Sem Fronteira. Sim. Que é um trabalho onde eu visito o interior do estado do Ceará, eu visito o luto dessas mães. Ah, Lívia, você vai como Lívia? Aí agora eu vou como Lívia. Às vezes eu levo a Vivalda na mala, porque eu visito a extensão da memória dessas mães. Uhum. Então, quando eu chego no interior, que eu vou visitar, então eu visito aquele rio que a criança falou para a Vivalda, eu vou visitar o espetinho de carne que ele comia na praça, eu vou visitar o banho de chuva, o banho de cachoeira que ele falava. Uhum. Né? Tia, olha, Vivalda, tu vai visitar meu interior, tu não vai querer sair de lá nunca mais. Tem interior que eu nunca mais saí. É minha segunda família, minha terceira, minha quarta, minha quinta família. Então, esse vínculo dessas memórias com essas crianças que a palhaça constrói, deixa o luto das famílias mais ameno, né? Deixa mais ameno. Não vai anular a dor, porque a palhaça não está lá para tirar a dor. Nós estamos lá para vivenciar a dor, atravessar a dor. O palhaço não é para desconstruir e nem limpar o sofrimento, não. Esse palhaço de hospital, pelo contrário, é muita coragem para atravessar esse sofrimento. Uhum. Né? O palhaço não foi construído para viver só de alegria. Ele é potência de emoção. Uhum. Né? É alguém que está junto, né? Tem que estar junto. Então, eu visito essas memórias no interior e fico entrelaçando essas memórias. Facilito, faz parte do processo de luto esse trabalho do Abraço Sem Fronteira. Uhum. E é muito bonito esse trabalho, muito bonito mesmo. E você publica essas histórias, tanto algumas que acontecem no hospital, como essas do Abraço Sem Fronteiras. Isso. Sem, claro, revelar quem são as pessoas envolvidas e também da sua maneira, né? Da sua forma mais poética e coisa e tal. E é uma forma também de dar uma devolutiva, das pessoas saberem o que você viveu junto naqueles momentos, junto com
a criança, né, que é o parente ali. Como é que é essa tua publicação? Qualquer pessoa pode acessar e ver? Qualquer pessoa. Gente, eu não sou fã de rede social, certo? Não sou fã. Eu só tenho o Instagram atualmente por respeito às famílias, porque as pessoas me incentivavam. Eu tenho muita história engavetada, muitas histórias. E as pessoas me cobravam, divulga essas histórias, e eu achava um desrespeito. Divulgar um momento tão íntimo. E aí eu tive a ideia de poetizar essas histórias. Então eu sou poeta, eu poetizo as histórias, e eu sei quem são, quem é o João, quem é a Maria da história. Mas eu não digo nomes, eu não digo local, não digo nomes, não digo época. Às vezes eu digo assim, num dia qualquer de 2022, em meados de 2025, então eu não digo dias. Quem está lendo vai saber que se trata do João e da Maria, a história, mas eu não coloco nomes. Essas histórias, antes de ser publicada, eu aviso para a mãe, e a mãe, se ela não quiser, eu não publico. Aí, Olivia, eu não queria, não tem problema, eu publico outra. Aí eu boto uma poesia, eu boto alguma coisa minha, mas eu respeito muito essas histórias, né? E essas histórias hoje, elas servem até de acalento para essas mães, porque é uma memória que foi escrita e que foi colocada e vai ficar memorável, né? Aquele momento, porque ela vai lembrar do fato. Como, por exemplo, hoje de manhã, eu tinha feito uma postagem desse relato das 3 crianças. Eu fiz um vídeo e postei na minha página do Instagram. E no caminho para o trabalho, eu recebi um áudio de um pai que eu estava de óculos escuros e comecei a chorar dentro do ônibus. Que o pai disse assim, o pai assistiu o vídeo. E o pai, ele sempre manda para mim mensagens religiosas, logo de manhã cedo. E eu sempre coloco coraçãozinho, nunca respondo. Ele disse assim, eu não sei se você lembra de mim, no áudio. Eu não sei se você vai lembrar de mim, dona Lívia. Mas eu sou aquele pai que, quando meu filho estava partindo, você chegou no meu quarto e eu lhe perguntei, como é que você consegue trabalhar num local que só tem sofrimento? E a senhora me respondeu, eu sou treinada para isso, para trabalhar com sofrimento. Se não tiver ninguém aqui, como é que eu estaria aqui para acolher o senhor? E ele gravou isso. E ele me conheceu como Lívia e me conheceu como palhaça. Ele me conheceu dos dois mundos. E ele mandou um áudio. A senhora é um anjo mesmo. Assim, sou um anjo não. Tem um caminho tão longo para ser anjo. É longo. E a senhora é um anjo mesmo. Porque ele nunca esqueceu. E eu carrego muito a frase do amigo Cortella, né, o grande filósofo, que ele diz assim, você quer ser famoso ou você quer ser importante? Porque eu sei que eu sou importante para aqueles que eu ajudo. Aquele que a palhaça toca de forma profunda, eu sou importante. Não quero ser famosa. Mas para eles eu sou famosa, porque eu fiz diferença na vida deles, né? E eu acho que é esse o X da questão. O que é que você quer fazer com a sua arte? É para você ou é para o outro? Né? É para transformar você ou transformar o mundo do outro? Ou você se conheceu, é uma simbiose, ou enfim. Mas o que é que você quer fazer com esse dom que você tem? Ai, ai. Rita, mulher! Oi! Tá ouvindo a conversa? Ah, eu tava, mas tava lendo também. Tava lendo o livro já, né? Eu bem que vi que você não tava voltando. Rita, agora você tá conhecendo mais da Lívia. O que é que você tá achando? Ai, eu tô achando muito massa. Muito legal, são tantas e tantas e tantas histórias que às vezes eu queria ouvir ela por horas e horas e horas e horas e horas e horas. Não é também, por isso que eu perguntei onde é que tinha para poder a gente ver mais dessas histórias, ela que publica no Instagram. Inclusive eu nem pedi, né? Qual é o seu Instagram para divulgar? Vivalda Mafalda, @Vivalda Mafalda. E aí lá vai acompanhar mais do seu trabalho. E aí tem as histórias, tem as publicações, né? Cada intervenção que eu faço sempre tem uma história. Tem sempre coisa nova lá. Sempre coisa nova. E a gente vai tendo só a cautela, vai tendo a paciência de ir publicando, porque como são histórias reais, que as pessoas pensam que as histórias não são reais,
Lívia, as histórias são reais, meu povo, as histórias são todas reais. E às vezes tem uma história que eu quero publicar, às vezes eu não publico. Aí demora mais um pouquinho, né, a ser publicado, mas sempre tem as histórias atuais, eu estou publicando para que o público possa acompanhar. E me causa surpresa quando o público acompanha, porque tem pessoas que leem as histórias e a gente não tem noção de quem a gente alcança, de quem a gente toca. Então, tem muitas mães de outros estados, né, que perderam os filhos com outras fatalidades, que elas leem as histórias, e isso serve de motivação para elas, iniciam trabalhos sociais, iniciam trabalhos de aconselhamento, né, com outras mães. Então, essas histórias, elas servem de refrigério para essas mães, né? E, às vezes, até para o profissional da saúde. Claro. Para trazer para ele parar e olhar o que é que eu estou fazendo dentro do hospital, para não trabalhar no automático, né? Então, acaba trabalhando também esse profissional com as histórias, que eu acho muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Tá vendo, Rita? Olha só, ela vai para o hospital, ela vai na casa das pessoas também, com o Abraço Sem Fronteiras, publica as histórias que atingem aí um número que a internet permitir, né? Que permitir, eu estou atingindo aí. Quem for chegar. E agora a gente está conhecendo um pouco mais da história. Você tem alguma pergunta para fazer ela, alguma curiosidade? Eu posso fazer a que eu quiser? Olha, cuidado, você vai falar o quê? Não, eu só queria, assim, saber... Lívia. Eita. Queria pedir que você contasse pra gente a história mais engraçada que você já viveu no hospital. Ai, meu Deus, a história mais engraçada. Isso, por favor. Minha Nossa Senhora, tantas histórias. Mas tem uma história de uma menina que aliás, de um meninozinho, foi na pandemia que aconteceu, viu, Rita? Viu. O menino nunca me viu. Na pandemia teve aquele boom de restrição que você não entrava em hospital nenhum. E eu era a única pessoa da equipe que entrava no hospital, porque eu não peguei Covid. E exame de memória, exame disso, não peguei Covid. Tá lá escondido, não peguei Covid. E aí eu entrava no hospital, porque estava com a imunidade jóia, e fui acolher o que dava para acolher, as crianças. E nós tivemos um déficit assim, de acolhimento, porque as crianças não chegavam a tempo nos hospitais. Por conta das barreiras sanitárias, né, entre os municípios. E aí, um determinado dia, estava num boom da pandemia, eu estava toda paramentada, ninguém me reconhecia, até rimou, viu, Rita? Eu entrei na UTI porque o médico me chamou. O médico Lívia, eu estava de Lívia, não podia atuar como Vivalda. Tem uma criança nova que chegou e ela está querendo falar com você. Aí oxe, calma, médico. Eu já chamei 4 Lívias, porque tem 6 Lívias no hospital. Já chamei 4 Lívias. E não é nenhuma das 4. Sim, então você é a 5ª ou a 6ª, né? Aí não, a outra eu já chamei, não era. Aí faltou só você. Oxe, doutor, como é o nome da criança? Ele me falou o nome da criança, eu olhei na minha lista. E eu disse assim, não, essa criança que eu não acolhi ainda. Você tem certeza? Não acolhi. Porque ela chegou num dia crítico do hospital, muita criança com Covid, e eu não pude acolher. Aí ele pôs, pelo amor de Deus, eu estou apreensivo. Eu fui numa UTI. Cheguei na UTI, toda paramentada. Quando eu cheguei, estava a plateia, psicólogo, fisioterapeuta me esperando. Estava todo mundo. Aí eu assim, fiquei, né? Gente, o que é que está acontecendo? Quando o menino me viu, o menino pegou, ele tirou a máscara, aí ele fez assim, é você. Aí eu fiquei, aí o médico cruzou os braços, aí assim, você entrou por onde? Doutor, não entrei na UTI, não tá podendo entrar na UTI, não sou eu não. Aí o menino, é você sim, mas você não tava assim não. Você tava com o nariz que saía uma luz vermelha. Uau. E você tava com jaleco, não era isso. E eu fiquei parada, assim, cara, olhando pro pai. Aí quando eu vi a equipe toda chorando, porque ele relatou que eu estava com o nariz brilhando, saindo uma luz, um jaleco brilhoso, e estava com a minha dupla na época. E você estava com outro palhaço, que era magrinho, era todas as características da minha dupla, e a minha ele falou.
Aí eu me virei, doutor, eu não vim pra cá, não entrei na UTI, não. E ele calado ficou. Aí ele disse assim, e o que foi que ela falou pra você, fulano? Tio, ela chegou no meu ouvido e disse assim, bora fulano, acorda, você já dormiu demais. Passou. Eu ouvi todo mundo chorando. O médico foi me dizer que fazia 1 mês que ele estava de coma. Ele estava em coma, ele não acordava. E ele acordou justamente no dia que ele disse que sonhou comigo. Fazia 5 dias, já faziam 5 dias que ele tinha sonhado, e ele pedia para falar com a Lívia do sonho. E aí chamou tudo que Só era Lívia. Lívia. Aí quando ele viu a Lívia que entrou, que era eu, ele falou o sonho. Ele sonhou, na verdade, com a Vivalda. Uhum. Aí eu olhei pro doutor, mas nem me conhece. Eu não vim com Vivalda, não. Então manifestou aí a sua essência aqui dentro do hospital. Minha nossa. Aí foi risos e Rita. choro. Não foi uma história muito engraçada, Rita, mas foi uma história que causou risos e causou lágrimas no dia, porque todo mundo ficou apavorado, né? Ninguém queria mais falar mais comigo, porque eu era a palhaça dos sonhos dos meninos, que via ninguém queria falar comigo. Passou um bom tempo, gente, pelo amor, foi só um sonho. A palavra engraçada tem graça, né? É só uma história de graça. Mas foi muito Coisa legal, bonita. Rita, viu? Foi Eu legal. fiquei passada com essa história. Tô gag. Ai. Foi Eu muito ia aqui legal, perguntar. Rita. Rita, Oi. eu tô achando que a gente tá se encaminhando pro final da conversa. Não acredito, sério? Já tá. Ai, meu Deus. Já estamos há um tempo aqui conversando. Ai, pois eu queria só fazer um jogo assim, bate-bola. Mas já? Foi? Eu Eita. posso? Pode. Ou já? Ai, vai. É? Agora? Pode? É agora? É agora? Tá preparada? Você que manda. Tô preparada Lucas, não, mas posso ir? vai. Vai. Ah, então vamos. Vai, Tá tô bom, preparada eu vou não. falar uma palavra e eu quero que você me responda com outra uma palavra, tá bom? Se possível, porque é difícil. Mas no circo o povo gosta de mais difícil, né? Então Tá. vamos lá. Mais difícil. Vai, mais difícil. Mais difícil. Vamos lá. Vai. Um filme. Ai. Pat Adams, Amor é Contagioso. Ai, muito bom. Meu filme de Uma base. cor. Preto. Todo mundo de preto hoje. Preto, eu adoro E vermelho, preto. não gosta não? Preto, vermelho, sim, as cores do Eu palhaço. amo vermelho. Tá, próximo. Um lugar. Floresta. Mato. Mato. Também gosto muito. Um animal. Borboleta. Ah, fi. Achei que ia dizer galinha. Não, borboleta, lamento, né, Rita? Borboleta. Ah, Ela falou tá bom. aqui que a borboleta tem toda a história com Borboleta, né? Então tá bom, né? Uma inspiração. Uma inspiração. Meus pais. Meus pais são a minha inspiração. E meus pacientes também. Pois tome. Um sonho. Ai, Rita, um sonho tem tantos. Um sonho foi... Estão sendo realizados. Oh, Estão sendo realizados. então tá. Um pesadelo. Ai, Rita, Boa. um pesadelo. Ave Maria. Não tem. Não tem? Não. Oh, coisa boa. Hum. Bom demais, assim. Então, me fala assim. Quem é a Lívia pela Lívia? Ixi, Maria, a Lívia pela Lívia. A Lívia pela Lívia é intensidade, introvertida, calmaria, observação, livros, né? A Lívia pela Lívia é música clássica, água de coco, pão com ovo, né? A Lívia pela Lívia. Bom demais. E a Vivalda pela Vivalda? A Vivalda pela Vivalda é essência, escuta, borboletas, histórias, poesia, olhar. A Vivalda pela Vivalda. É a famosa frase da Vivalda, né? É chorar de tanto rir e rir até morrer. Ai, que coisa linda. Eu amei. E agora, Lucas, como é que encerra? Terminou o jogo? Terminou. Tava já tão bom aqui esse bate-bola assim, ó. Vai pra lá, vai pra cá. Eu vou só verificar aqui a minha lista de perguntas que eu tinha para Eita. fazer, porque eu não quero deixar
passar nada dessa história riquíssima da Lívia, da claupariação, contadora de histórias, abraço sem fronteiras. A última coisa que tinha aqui era justamente essa frase que você falou agora e eu queria muito repetir, que inclusive é a assinatura do seu e-mail, né, assim, da Vivalda, que é chorar de tanto rir e rir até morrer. E rir até morrer. Que essa frase foi dita por uma criança também, né? Foi por uma criança. Tem pessoas que já copiaram essa frase, Rita, lamento, mas a criança vai vir puxar o pé dessas pessoas, a frase não é minha, né? A frase foi uma herança de uma criança, foi no leito do hospital, e ela gostava muito de poesia, essa criança, e ela disse que ela chamou a mãe, chamou o pai, e chamou o médico, e eu estava no dia no hospital, e ela disse, Vivalda, eu queria que você pegasse a frase que eu construí, e você usasse, não sei como, não sei quando. E eu vim, que frase? Eu anotei. Me deu papel, vou anotar aqui. E ela disse, chorar de tanto rir e rir até morrer. E eu, meu Deus, que frase é essa? E aí ele pegou e falou, porque é os extremos. Porque é muito bom rir até a barriga doer. Mas no meu caso, Vivalda, eu ri até morrer. E aí ficou, chorar de tanto rir e rir até morrer. E essa frase é dessa criança, ela não está mais entre nós, mas essa frase ela reverbera, né? Nas minhas atuações, e ficou a marca da Vivalda em algumas histórias, em algumas escritas, né, em algumas palestras, porque é uma frase que fala dos extremos das emoções humanas, né, que você tanto chora de tanto rir, eu chorei de tanto rir, e quanto você ri mesmo, até morrer, doer a barriga, né, e o riso do final, o riso da finitude existe, ela existe, e é muito profundo. Pois, Lívia, que lindo o que você traz, o que você recebe nessa sua caminhada e termina carregando com você. E é quem compõe a tua história, a tua palhaça, teu trabalho, o que você está escolhendo. Gratidão por estar vivendo desta forma e por estar realizando esse trabalho, compartilhando, fazendo isso acontecer. Gratidão por ter vindo aqui, obviamente. E muito obrigado, Rita, também pela sua presença. De nada. Aposto que o pessoal aí que está assistindo adorou você também, trazendo sua beleza e comentários. E quer deixar alguma frase final? Está aberto o microfone para você. Não, eu queria só agradecer, gente, o convite e que as pessoas possam conhecer os trabalhos, né, que são desenvolvidos dentro dos hospitais, que remetem à figura do palhaço, mas também possam conhecer os nossos artistas locais, que trabalham com a figura do palhaço, né? Eles têm muito a contribuir. E queria convidar vocês, quem quiser conhecer a página do Instagram, tem lá, @VivaldaMafalda, vocês podem ler as histórias. E quem quiser ter contato, saber de mais alguma coisa, tirar dúvidas, marcar alguma coisa, também tem o meu e-mail, que é bem pequenininho, que é vivalda.mafalda, cara de fralda, @gmail.com. Né? E você pode ter contato comigo, trocar figurinhas, enfim. Pois que ótimo, tá aí as redes sociais da Lívia, da Vivalda, tem também as nossas redes sociais, que nós somos a trupe Balança a Roseira, o Instagram é trupe Balança a Roseira, que é onde vai sair provavelmente os cortes aqui desse podcast, mas será postado na TV Circo, no YouTube. Legal! Olha aí, né? Aqui onde a gente tá é o AP Cultural. Sim. E aí, como eu falei, Maracanaú. Os Desequilibrados e o Coletivo Paralelo tem aqui esse espaço maravilhoso. O AP Cultural tá recebendo aqui a gente. Muito obrigado, Rafinha. Tá aqui somando junto. Espero vir aqui mais vezes, né? Sim. Agora sim, nesse espaço. Espero realizar mais vezes essas entrevistas, essa gravação. Tá com a Rita aqui. Agradeço novamente aqui, obrigado por começar a abrir novamente aqui esse trabalho da gente. O feedback, né? O feedback.